Senhoras e senhores, boa noite a todos. O que nós vamos fazer hoje é começar a correção da lista que foi trabalhada, né? Então, eu passei na última aula, expliquei um pouco sobre as derivadas parciais. E no item 1 da minha lista, que o Jean já falou, mas eu vou repetir para quem não teve oportunidade, né? Nas funções abaixo, determine as derivadas parciais em primeira e segunda ordem. Tá? Então vamos lá. Então eu vou fazer derrom de f, né? Derivada de f em relação a x. Tá? O que vai acontecer? Eu vou derivar primeiramente em relação a x. Então, derivada 5x ao quadrado. Então, 10x. 4x ao cubo y. Então, perdão, 4x y ao cubo. Derivada de 4x é 4. Então, 4y ao cubo. Lembrando que o y, nesse caso, é uma constante. Mais 2y. Derivada da constante é zero. Então, acabou. Tá? Se eu for fazer a segunda derivada de f em relação a x, né, o que vai acontecer? Eu vou derivar novamente x. Derivada de 10x, 10. Derivada de uma constante, 0. Acabou. Tá tranquilo até aí? Estão acompanhando? Tá. Bom, então vamos lá, continuando. Isso aqui é em relação a x. Aí eu poderia também ter feito a derivada, segunda derivada da função, né, onde a primeira foi x e a segunda foi y. O que significa isso? Primeiro derivei em relação a x e a segunda em relação a y. Então, eu pego o resultado da primeira derivada. Tá? Então, esse cara aqui nós já temos. Tá? Então, a gente pode dar uma apagadinha aqui embaixo. Então, vamos lá. Segunda derivada da função. Derivando y após a derivada de x. Tá? Então é a mesma coisa que derivar a função em relação a y após você ter derivado x. Bom, então eu vou derivar agora y. Então o 10x é uma constante, né? Então isso aí vai dar 0. E derivada de 4y ao cubo, 12y ao quadrado. Tá tranquilo aí para todo mundo? Então, perfeito. Obrigado aí por terem desligado os microfones de vocês. Então agora, essa foi a derivada de primeira ordem, de segunda ordem em relação a x, segunda ordem primeiro para x e a segunda para y. Então agora, em relação derivada da função em relação a y. Isso significa o quê? Que x tornou-se constante. Derivada da constante, 0. Agora, 4x é constante. Então, vou derivar y ao cubo. Seria 3y ao quadrado. O 3 vezes 4x, 12x. Y ao quadrado. Derivada de 2y, 2. Segunda derivada da função em relação a y. Então, vou pegar aquele resultado e derivar novamente. Tá? Então, lembrando que y é a variável. 12x é constante. Derivada de y ao quadrado
É 2y. Então é 2 vezes a constante 12x. 24x. Y. Derivada de 2, 0. Então 24xy. Então, derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem. Está faltando o quê? Uma derivada de segunda ordem, onde vou derivar x após ter derivado y. Né? Então, vamos lá. Vou derivar em relação a x o resultado. 12xy² mais 2. Né? Observe que aqui é uma constante, vai dar zero. Você vai derivar em relação a x. Derivada de 12x é 12. Né? Ou seja, vai ficar 12y² mais 2. No caso ali a derivada daria zero. Então 12y². Bom, então o que nós fizemos até então? Pegamos a letra A, derivamos em relação à primeira ordem e derivamos em relação à segunda ordem. Tá? Então vamos aí para a letra B. Na questão número 1 ainda. F de x e y é igual a menos x ao cubo mais x ao cubo y à quinta mais 2yx ou 2xy, que não vai alterar nada. Vamos botar em ordem alfabética, né? Sempre procurando organizar isso. Então, derivada de primeira ordem. Vou derivar a função em relação a x. O que significa? Mais uma vez, y é constante e x é a variável. Derivada de menos x ao cubo, menos 3x², mais derivada de x ao cubo, 3x². Só que eu não posso esquecer que o y à quinta está multiplicando e é uma constante. Derivada de 2xy ou de 2x seria 2. Então 2 vezes y. Então está aí a derivada em relação à primeira ordem, em relação a x. Derivada da função em relação a y. Tá? Eu não vou fazer a relação a y, vou fazer a segunda, peço desculpas, para facilitar e usar os resultados. Tá? Vou fazer a segunda derivada em relação, de novo, a x. Tá? Então, vamos pegar e derivar isso aqui. Em relação, de novo, a x. Menos 3x². Então, o expoente passa para cá, vai ficar menos 6x. Derivada de 3x², 6x. Não esquecendo que o y à quinta é uma constante. Mais 2y. Y, nesse caso, é constante, então vai dar zero. Então, acabou essa derivada. Tranquilo até aí? Bom, então vamos agora, continuando a segunda derivada. Segunda derivada não, né? A segunda derivada da função, vou derivar y após, né, derivar x, né? Então, o que acontece? Vou pegar, isso aí vai ser a derivada da função em relação à derivada de y desse resultado que está aqui. Vale lembrar que, mais uma vez, né, na hora que eu troco, eu estou derivando em relação a y, x é constante. Então, derivada da constante, zero. Derivada de y, ou 3y,
seria 3, mas tem um x ao quadrado que é uma constante, então vai ficar 3x ao quadrado. Derivada de 2y, 2. Então tá aí a derivada. Né? O que está faltando agora? Derivei em relação a x, derivei a segunda vez em relação a x, derivei a segunda vez sendo a primeira em relação a x e a segunda em relação a y. Agora eu vou calcular as parciais em relação a y. Observe que derrom de y, derrom de x e derrom de x, derrom de y, nessa ordem não pode alterar, o valor vai ser o mesmo. Então, seguindo, continuando aí, agora eu vou derivada da função em relação à derivada parcial de y. Y é variável e x é constante. Constante, 0. Primeira, derivada de y à quinta, 5y à quarta. Só que você tem um x ao cubo que era constante, então ele vai multiplicar o 5. Mais, derivada de 2xy, 2x é a constante. Derivada de y é 1, então vai ficar 2x. Derivada da segunda da função em relação a y. Tá? Então vou derivar de novo y. Então vamos pegar aqui. Vou derivar essa função, não aquela. Tá? Derivada, isso aqui é constante. Se isso é constante, derivada de y à quarta é 4y ao cubo. 4 vezes 5, 20. Então 20x ao cubo, y ao cubo. Derivada de 2x, né? Derivada de 2x, x é constante, então simplesmente deu zero. Então acabou aqui. Então, vou disponibilizar o vídeo, tá? Isso aqui vamos ver se a gente consegue desenvolver bastante coisa aqui hoje, para que eu possa, já tem exercício que eu vou postar hoje para vocês, como atividade, né? Então vamos aqui à segunda derivada. Vou derivar x após derivar y. Então isso aqui vai ficar derivada da função, derivada em relação a x, desse resultado que já foi encontrado, 5x ao cubo, y à quarta, mais 2x. Lembrando que, o que eu estou derivando agora em relação a x? Derivada de 5x ao cubo, 15x ao quadrado. Então, x ao quadrado, isso aqui é constante, y à quarta, derivada de 2x, 2. Então, nós temos aí, ó. Então, 15x ao quadrado, y à quarta, 2x. Vamos então para a letra B. Letra C, perdão. Quiserem fazer uma observação, a gente faz ao término da transmissão. Então, aqui é a letra C. f de x e y é igual 3x ao quadrado menos 3x y ao cubo mais 2y mais 2x mais 6. Tá? Ficou um pouquinho extenso, mas a gente pode então, arredar aqui para acompanhar. Tá? Então, derivada da função em relação a x, x é a variável, 3x ao quadrado, 6x.
Derivada de menos 3x é menos 3, menos 3y ao cubo, porque o y é uma constante. Derivada de 2y é 0. Derivada de 2x é 2. E derivada de 6 é 0. Então, acabou aqui. Vamos para a segunda derivada da função em relação a x novamente. Então, derivada de 6x, 6. Derivada de constante, 0. Derivada de constante, 0. Então, deu aqui 6, valor constante. Então, vamos agora para a segunda derivada. Vou derivar y após derivar x. Derivada, agora eu vou pegar a função, derivar em relação a y o resultado anterior, que era 6x menos 3y ao cubo mais 2. Né? Aí o que acontece? Vou derivar y. Derivada de constante, 0. Derivada de menos 3y ao cubo, né? Vai ficar menos 3 vezes 3, y ao quadrado, ou seja, menos 9y ao quadrado. Derivada de constante, 0. Então, acabou aqui. Então, agora vamos derivar em relação, para calcular as parciais em relação a y. Vamos lá, então, vamos derivar aqui em relação a y, 3x ao quadrado, é constante, 0. Menos 3xy ao cubo, então vai ficar menos 9xy ao quadrado. Derivada de mais 2y, mais 2. Derivada de mais 2x, 0. Por quê? Porque o x é constante. Mais 6, derivada de 6, constante, 0. Acabou aqui. Calcular agora a segunda derivada da função em relação a y. Eu vou derivar novamente. Então, derivada de y ao quadrado, 2y. Então, vai ficar 2 vezes menos 9x, menos 18x. Derivada de 2, 0. Acabou. Vamos pegar aqui, então, calcular essa segunda derivada. Vou derivar x após ter derivado y. Ou seja, vou derivar minha função, calcular a derivada em relação a x após encontrar o resultado. Derivar agora x. Derivada de x é 1. Constante, constante. Então, menos 9y ao quadrado. Mais 2, derivada de constante é 0. Então, aqui encerra essa derivada. Vamos agora para a letra D. Tomando cuidado, né, que eu tenho que apagar o quadro, senão a Ângela vai brigar comigo que eu deixei o quadro sujo. Mesmo o quadro sendo aqui em casa, a Ângela ia me chamar a atenção, tem que deixar o quadro sempre limpinho. Chamando a atenção que esse raiz quadrada de 2 não é uma função, né, com um radical, é simplesmente uma constante. Então, derivada da função calculando em relação a x. Derivada de x ao quadrado é 2x, então é 2 raiz de 2x. Derivada de menos x ao quadrado, menos 2x, então menos 2x. E repete o y, que é constante.
E derivada de x é 1. Calcular a segunda derivada da função e novamente em relação a x. Segunda em relação a x. Derivada de constante vezes x, né? Derivada de x é 1, então vai ser 1 vezes a constante. Então, 2 raiz de 2. Derivada de x é 1. 1 vezes menos 2, então menos 2. Lembrando que o y é constante. Mais 1, derivada de 1, constante, 0. Acabou aqui. Vamos calcular mais uma derivada. Segunda derivada agora. Aproveitando o resultado. Observe que essa é a maneira mais rápida de você calcular as derivadas de primeira e segunda ordem, né? Eu calculo uma e vou eliminando, né? Vou calcular agora em relação a y após ter calculado em relação a x. Tá? Lembrando que isso aqui é de Ronde, isso aqui não é 2, não, não é número 2 não, por favor. Foi na aula passada. Então isso aqui é a derivada da função em relação a y, o resultado obtido pela a derivada em relação a x. Tá? Ficou um pouquinho ali sem espaço, mas a gente dá uma giradinha na... Bom, vou derivar em relação a y. Isso aqui é constante, dá zero. Isso aqui é constante, dá zero. Então, vou derivar o y ao cubo, que seria 3y ao quadrado. Mas isso aqui é constante, então é 3 vezes menos 2x. Então, menos 6xy quadrado. Apagando aqui. Vamos aí para a letra E. Eu espero que as pessoas estejam me acompanhando. f de xy, 5x ao quadrado menos 6xy ao cubo, mais 2y, mais 123. Tá? Tá faltando ali Então, 123. Vamos lá, derivada da função em relação a x. Derivo x, x é variável, y é constante. Derivada de 5x ao quadrado, 10x. Derivada de menos 6x, menos 6. Lembrando que o y é constante, está multiplicando, então vem para cá. Derivada de 2y, y é constante, 0. Derivada de 123, constante, 0. Vamos então para a segunda derivada da função em relação novamente a x. Vou aproveitar esse resultado. Derivada de 10x, 10. Derivada de constante, 0. Então acabou aqui. Vamos aqui agora calcular a segunda derivada, derivando y em relação a x. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Agora, eu vou derivar a função, vou derivar em relação a y, após ter derivado em relação a x. Ora, o que nós temos aqui? Derivar em relação a y. X é constante, 0. Vou derivar isso aqui. Menos 6y ao cubo. Derivada de menos 6y ao cubo, ó, esse 3 vem para cá multiplicando, então menos 18 y ao quadrado. Tá? Então, calculei as derivadas parciais em relação a x. Agora vamos calcular as derivadas parciais
em relação a y. X é constante. Zero. Derivada de menos 6xy ao quadrado. Passa para lá, menos 18xy ao quadrado, que é o cubo, perdão. Derivada de 2y. 2. Derivada de constante, zero. Vou derivar novamente a função em relação a y. Derivando aqui, então, menos 18x é constante, passe 2 multiplicando, menos 36x, y. Derivada de 2, zero, já que ele é constante. Tá? Então, acabei de calcular a segunda derivada parcial em relação a y. Vamos agora, então, calcular aqui a segunda derivada em relação a x após ter derivado y. Ou seja, é a derivada da função derivando em relação a x após o resultado encontrado. Tá? Então, o que acontece? Vou derivar em relação a x. Isso aqui, constante, zero. Derivada de x é 1, então é 1 vezes essa constante. Ou seja, menos 18y ao quadrado. Vamos então aí para a letra F. É impressão minha ou alguma pessoa está tirando foto? Estou gravando. Espero poder estar disponibilizando isso ainda para hoje para vocês. Vocês vão perceber que às vezes dá uma falta de som. É porque o programa ele tem bloqueadores que impedem outros programas de gravar. Então, existe uma certa dificuldade de você fazer uma gravação em cima desse software. Então, letra F.